Bom dia, com muita alegria. Estamos hoje reunidos para mais um dia de tratamento. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, pessoal. Nós não nos víamos desde o mês retrasado. Porque eu falei na frente da... Bom dia. Bom dia, turminha! Oh, belezura! Vocês viram, eu fingi que não escutei. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos a mais esse encontro de amigos dos dois planos de vida. Essa oportunidade maravilhosa, né? De estudar um pouco as palavras do Cristo. Vou ficar quietinho aqui. Bom dia de novo. Sentiram minha falta? Graças a Deus, senão ficar triste. Alguém falar, ai, nem notamos você. Não, que bom, obrigado. Gente, aproveitar para um recado antes da gente começar. Estamos na Semana Espírita, 24ª Semana Espírita, acontecendo na nossa casa, todos os dias, de segunda a sexta. Estamos com palestras maravilhosas, sempre às 20 horas, né? É bom chegar um pouquinho antes, para ter lugar. Né? Ontem nós tivemos o Afonso Chagas, anteontem foi a Rose Simões, hoje nós vamos ter a nossa querida Zenaide falando sobre a casa, porque o tema da Semana Espírita é a casa espírita, né? Ontem o Afonso deu um show, né? Foi muito bom, ele falando da questão da função do órgão criado em função, né, para atender essa função, e o organismo que se cria, a casa espírita como um órgão do organismo da sociedade, e uma série de outras coisas que nós nos sentimos imensamente felizes de poder. Aproveito também para falar do 12º Projeto por um Mundo Melhor de 2024, cujo tema foi a prece, e que se encerrou no final da semana passada, né? Mas nós temos aqui um painelzinho desenvolvido pela evangelização, em cada um dessas lâmpadazinhas, com as questões relativas à prece, nós temos um envelopinho em que tem mensagens espíritas, que vocês podem levar para casa. Então, vale um passeio. Então, é como um passeio num museu internacional maravilhoso, né? Um lugar de uma exposição de arte e de amor que nós temos aqui na nossa parede do projeto Por um Mundo Melhor. Tá bom? Vamos ao texto, então? Vamos ao nosso perda irremediável. Sempre que a gente vai falar aí que tem o Fausto, né? A gente fala, puxa vida, que bom, né? Porque o Paulo nos introduz muito bem. Eu fico muito satisfeito. Mas vamos lá. Perda irremediável. Portanto, vede como andais. Esse é um versículo de Efésios, né, de Paulo em Efésios, capítulo 5, versículo 15, uma parcela dele. E Emmanuel vai falar. Aprende a ver com Cristo as dificuldades e as dores que te rodeiam, a fim de não empobreceres o próprio coração, à frente dos tesouros com que o Senhor nos enriquece a vida. Muitas vezes a calúnia que te persegue é a força que te renova a resistência para a vitória no bem, e quase sempre a provação que te sitia no cárcere do infortúnio é apenas o aprendizado benéfico a soerguer-te das trevas para a luz. Em muitas ocasiões, a mão que te nega o alimento transforma-se em apelo ao trabalho santificante, através do qual encontrarás o pão abençoado pelo suor do próprio rosto. E, por vezes numerosas, o obstáculo que te visita impiedoso é simples medida da esperança e da fé, concitando-te a superar as próprias fraquezas. O ouro, na maioria dos casos, é pesada cruz de aflição nos ombros daqueles que o amealham, e a evidência no mundo frequentemente não passa de ergástulo, em que a alma padece de angustiosa solidão. Descerra a própria alma à riqueza divina, esparsa em todos os ângulos do campo em que se te desdobra a existência, e incorporemo-la aos nossos sentimentos e ideias, palavras e ações, para que todos os que nos palmilham a senda se sintam ricos de paz e confiança, trabalho e alegria. Lembra-te de que a morte
por meirinho celeste, tomará contas a cada um. Recorda que os mordomos da fortuna material, tanto quanto as vítimas da carência de recursos terrestres, sábios e ignorantes, sãos e doentes, felizes e infelizes, comparecerão ao acerto com a justiça indefectível. E guarda contigo a certeza de que a única flagelação irremediável é aquela do tempo inútil na caminhada humana. Porque afetos e haveres, oportunidades e valores, lições e talentos voltam, de algum modo, às nossas mãos, através das reencarnações incessantes. Mas a hora perdida é um dom de Deus que não mais voltará. Muito bem. Comecemos a analisar ou tentar fazer uma reflexão desde o início. Vamos lembrar coisas que nós gostamos de falar antes de a gente começar a ler mais detidamente o texto do Emmanuel. A primeira coisa é o seguinte: o Emmanuel, ele trata do Evangelho, ele tenta trazer uma reflexão, um aprofundamento, né? E suas palavras, a gente gosta de entender que são como picos de iceberg, elas são muito amorosamente escolhidas de forma a ter um significado mais profundo do que aquilo que aparenta, tanto que ele escolhe com muito cuidado cada palavra que ele usa. Assim como o próprio Evangelho. Imagina, o Evangelho, gostamos de entender que ele é como um manual individual. Por que ele é individual? Porque é de livre interpretação, não é? Então, esta compreensão divina de que nós escutamos, nós lemos, nós vemos com os filtros que nós construímos. Então, a ideia de querer impor um único pensar, um único refletir, uma única análise sobre o que o Evangelho apresenta, não é vista pelo próprio Evangelho. Ele entende isso, daí o seu caráter simbólico, para que nós possamos usar os nossos filtros. O que nos cabe? Nos cabe aprimorar este filtro. Isso que é muito importante. Então, esse aprimoramento desse filtro, ele se dá na nossa vivência, na nossa encarnação. Porque o Evangelho, com tudo isso, ele não é dirigido à nossa personalidade. Porque não tem a função de nos preparar para termos, por fim, a exceltude da nossa personalidade, mas sim o desenvolvimento da nossa individualidade. Então, é um manual de como nos conduzir em nossa personalidade com vistas ao desenvolvimento da nossa individualidade. Então, ele fala para aquilo que essencialmente nós somos, individualidades. Que se expressa apreende e trabalha através do filtro da nossa personalidade, com que conseguimos construir para poder buscá-lo. Então, se nós trabalhamos a nossa personalidade no trabalho com o Evangelho, nós conseguiríamos, então, adquirir ou aprender ou cultivar valores que nos ajudem no nosso desenvolvimento. Então, ele começa, dito isso, né? Vamos fazer uma análise. Começa com as próprias palavras. As palavras, elas são símbolos que significam alguma coisa. Então, quando a gente fala perda, né, é muito comum a gente falar, perdi meu pai, quer dizer, ele faleceu. Hoje nós não trabalhamos, nós não pensamos mais assim, nós mudamos nosso vocabulário e falamos, tal pessoa, nossa pessoa querida, partiu para uma outra dimensão, porque nós nos referimos à individualidade da outra pessoa, nós não perdemos nada. Eventualmente podemos entender que perdeu-se o convívio material com a pessoa, né? Mas perda tem a ver com algo que não se recupera. Então, eu não perdi a pessoa que foi, porque eu ainda a tenho. Né? Perda também é que se dá quando você está distraído, sem prestar atenção. Então, você perde. Talvez aí que se estabeleça essa perda, né? Eu deixei de prestar atenção, não dei atenção, orai e vigiai. Estamos no Evangelho. Né? E perdi, por falta de atenção. Então, por falta de atenção, haverá perdas que são irremediáveis. O que é remediável? Remédio é o conserto. Há coisas que não há remédio.
E aí que o Emmanuel vai falar que nós vamos tentar descobrir. Mas vamos primeiro a pensar no versículo. O versículo, na verdade, inteiro, ele é assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Nécios seriam como bobos, como iludidos, né? Mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Emmanuel pegou apenas, como ele pegou apenas, portanto, vede como andais. Né? Quando ele fala portanto, ele fala daí, não é isso? Então eu quis saber o que estava antes desse portanto. Então ele fala, portanto, vede prudentemente como andais, como nécios, não, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então ele tratava realmente da questão do tempo, da questão de como você percebe. Aí eu falei assim, gente, o que é remir o tempo? Alguém sabe o que é remir o tempo? Olha que interessante. Expressão que significa ter poder sobre o tempo. Resgatá-lo e usá-lo de forma sábia para as coisas mais importantes. Você lembra? Não como nécios, mas como sábios. Então, remir o tempo é ter poder sobre o tempo. Agora, nós temos poder sobre o tempo? Não. Efetivamente, não é desse poder que nós falamos. Não é um poder de dominação. É um poder de bom uso. Porque o tempo, ele vai andar. Inclusive, na mitologia grega, diz que o deus mais greco-romano, o deus mais impiedoso é Cronos, porque não perdoa ninguém e a nada, ele vai. Não é verdade? O tempo é algo tão difícil de a gente apreender, que a própria noção do presente, nós sabemos ela em essência e não em existência. Dá para entender? O presente é contínuo, porque o presente o tempo inteiro se transforma em passado. O que eu acabei de dizer já não está no presente. Então, é um momento inapreensível o presente. Mas é um momento em que cabe essa dinâmica da ação. O que está presente é o ato decisivo, é o momento em que você decide agir. Este é o presente. Pronto, porque ele se faz presente. Porque a sua decisão impacta as suas ações. Este é o momento presente. É o momento da decisão. Então, se pudéssemos dizer, futuro nós entendemos. É algo que ainda está por vir. Passado que já foi. O que eu acabei de dizer já é passado. Mas o presente é a decisão que tomamos em agir. Então, a única apreensão do tempo que temos reside na nossa decisão, ou seja, na nossa ação. Aí está o presente. Por isso que existe o gerúndio. Né? O gerúndio é a coisa mais próxima do presente que existe. E estou falando, mas o que eu falei já é passado. Então, a decisão de falar está no presente. A minha ação está no presente. Lembra quando nós falamos os conceitos de amor? O que é amor? Amor é verbo. Amor é ação. Amor é atuação. Então, amor é algo que pode estar presente. Então, a gente não existe a ideia assim, eu amei, não amo mais. Não. Eu amo. Porque o amor, ele está no presente. Amor é algo que você faz, que você atua, que você está presente nele. E a nossa ação de construir filtros para entender o Evangelho é trazer cada vez mais o amor na atuação presente, porque aí tudo que nos chega nos aparecerá através desse filtro do amor. Tá certo? Então, isto que é remir o tempo, é trazer para o presente, ter o poder de decisão e agir segundo a decisão feita. E o Evangelho é o manual disso. É o manual que nos diz, olha, é assim que você está presente. Não é? Aí, muito bem, vamos ao que eu Emmanuel. Emmanuel ele começa, e eu diria que toda essa fala dele poderia ser resumida nesse parágrafo, que eu acho assim, é um iceberg também, maravilhoso, né? Ele diz, aprende a ver com o Cristo as dificuldades e as dores que te rodeiam, a fim de não empobreceres o próprio coração,
à frente dos tesouros com que o Senhor nos enriquece a vida. Puxa vida! Né? Puxa vida! Não é? Olha, para que as dificuldades, as dores que o Cristo, as dificuldades e as dores, a fim de não empobreceres o próprio coração à frente dos tesouros com que o Senhor. Eu falei assim, gente, o que é ver com Cristo? Não é? O que é ver com Cristo? Eu lembro do Eduardo Galeano, se eu não me engano, que ele chega, quando ele foi ver o mar pela primeira vez, ele criança, isso me emociona, né? Ele chega e de frente do mar, ele fica tão, sabe, embasbacado com tanta beleza, que ele segura na mão do pai e fala, pai, me ajuda a ver. Me ajuda a ver isso aqui tudo, eu tô tão... Me ajuda a ver com Cristo. Aí eu falei assim, o que é ver com Cristo? Eu acho que ver com Cristo tem a ver com o que ele falou em Mateus. Em verdade vos digo que quando fizeste um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ver com Cristo é quando ele fala, se vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Isso é ver com Cristo. Aí o Emmanuel, quando ele vai falar, ele vai fazer, no termos dele, ver com Cristo as dificuldades, as dores que te rodeiam, né, tem a ver com ele, quando ele quer ver as dificuldades que rodeiam, ele diz, em que você não aplica sobre o que te rodeia essa justiça que não excede a dos fariseus, e nem está no presente do amor de agir em relação àquilo que te afeta. Porque somente com os olhos de entender a justiça superior dos fariseus e com os olhos de quem quer fazer algo por aquilo que te afeta, ser afetado é ver com Cristo. Lembra que nós falamos no início que nós temos filtros para ver as coisas? Tem um experimento que foi feito que prova isso muito bem. Eles puseram a imagem, eu queria trazer, mas eu não consegui achar isso separadamente na internet, que é muito interessante. Eu vou fazer esse jogo com vocês. Aparece assim um grupo de pessoas jogando bolas uma para as outras, assim, jogando uma bolinha uma para as outras, né? E aí mostra por alguns segundos e pergunta assim, eu quero que, antes de mostrar, eu quero que vocês, por favor, vejam, e umas pessoas estão de camisa amarela, outras de camisa vermelha, existe uma situação aí, quero que vocês vejam quantas pessoas amarelas passam a bola um para o outro. E entram pessoas, saem pessoas, e a bola sendo passada e tudo. Pronto, acabou o vídeo, né? Aí todo mundo assim, eu vou acertar. Foram 6 vezes de amarela, 5 a vermelha. Eles vão perguntar da vermelha, porque eu contei as vermelhas também, né? Aí ele pega e fala assim, quem viu o gorila? Gorila? Que gorila, gente? Passou entre as pessoas, lá no fundo, né? Não é tão, né? Assim, não é em primeiro plano, não, mas passou ali, né? Uma pessoa vestida de gorila. Aí eles passaram, não tem gorila nenhum, não. Não, alguém viu? Ninguém viu gorila. Passaram o mesmo filme, e passa um gorila no fundo. Ainda dança. Ela viu esse vídeo, né? Você viu, né? Ninguém tinha visto o gorila. Ninguém tinha visto o gorila. Então, o que acontece? Porque os nossos filtros, os filtros das pessoas que assistiram, os nossos filtros, estavam tão sintonizados com as ideias que quase que nos empurram para essa concatenação lógica das necessidades do dia a dia, que o que está por fora, que às vezes é tão chocante quanto um gorila, nos desapercebe, porque nós não estamos vendo com Cristo. Vamos trazer isso? Olha, você veio da sua casa até aqui por ônibus, táxi, Uber, a pé por ônibus, né? Fica meio clichê o que eu vou dizer, né? Mas você viu se havia alguém com dor perto de você? Você viu dor da pobreza, dor de alguma coisa? Ou você via apenas a concatenação lógica das suas necessidades? Muitas vezes, estou eu aqui de novo.
Muitas vezes a calúnia que te persegue é a força que te renova a resistência para a vitória no bem. Se nós não mudarmos nosso senso de justiça, caluniou o processo, isso é uma mentira, eu não admito. Opa! A nossa justiça presente, o caminhar, a visão com Deus, ele disse, superior à dos fariseus, que nós somos, usualmente não percebemos os gorilas nem os céus azuis. Quase sempre a provação que se tinha no cárcere do infortúnio é apenas o aprendizado benéfico para seu erguete das trevas para a luz. Está vendo? Emmanuel nos mostrando como ver com Jesus. Em muitas ocasiões, a mão que te nega o alimento transforma-se em apelo ao trabalho santificante, através do qual encontrarás o pão abençoado pelo suor do próprio rosto. Olha o iceberg, quantos valores ali estabelecidos. Somos homens não do mundo, mas colocados em um mundo do qual nós sabemos, usaremos como ferramenta, através dos nossos aprendizados, para desenvolver-nos, que é muito melhor. Né? Não sou homem do mundo, mas o mundo, estou nele. Né? Por vezes numerosas, o obstáculo que te visita, impiedoso, eu lembro direitinho ao falar isso, eu acho que a gente fala com certa propriedade, na medida que nós somos visitados, às vezes com enfermidades, né, que nos causam dores e desconfortos extremos, que a gente fala, meu Deus, somente Deus para me tirar. Deus através de você. Deus que se te propõe, que te dê um Cristo, para que você veja com Ele. Ele está ali, a lei é de amor. E o Evangelho fala isso o tempo inteiro, a lei é de amor. Né? Mas é aquela coisa que o Dr. Bittencourt, né, quando a gente pede para poder a gente acalmar os corações na hora de aguardar, né? Se a gente não puser camisolinha, como é que ele faz a operação na gente? Tem que pôr camisolinha, tem que fazer um preparozinho, porque senão não chega. Né? Se nós formos tartarugas, nós não vamos receber pedrada, não adianta nada, nem benefício. É preciso tirar nossas casquinhas, nos dispor a isso, nos dispor a ver com Cristo, porque só veremos as belezuras se pudermos ver também e nos afetar com aqueles que nos promovem a vivência da lei de amor. Deu para entender? Se não vivenciarmos a lei de amor, não vivenciaremos os benesses dele. Não é um comércio, é uma questão lógica, razoável. É preciso criar filtros adequados. Se eu me afeto com a necessidade do outro, né, também me afeto com a beleza que eu percebo como instrumento divino para essa minha atividade. E que isso tudo me serve para o meu desenvolvimento. Instrumentos que são. É por vezes numerosos obstáculos que visita piedoso, é simples medida da esperança e da fé, com-se tanto de superar as próprias fraquezas. Né? Quando ele fala medida, né, da esperança e da fé, é que, você ouviu falar que Deus dá o frio conforme cobertor? Né? É porque, olha, a medida da sua confiança e da fé está nesse patamar aqui, mas está doendo demais, está vendo? Como a medida necessária da sua confiança de fé é grande, porque é de acordo com sua possibilidade de superação, com a sua necessidade. Deus, tempo algum, transgredirá a sua própria lei, porque senão ele não seria justo. Em favor de ninguém, sempre em favor de todos, sempre em favor do amor. Por isso que a gente pode confiar nele, que ele não falha. Não falha mesmo. Né? Ele não pune ninguém, mas nos dá todas as ferramentas para podermos construir o nosso próprio caminho. Concitando de superar as próprias fraquezas. O ouro, bem, vai falar do ouro, só para voltar, é o seguinte, nós carregamos culturalmente, na nossa justiça de fariseus, o suposto poder de castigar ou premiar. Castigo e prêmio são construções, são dogmas construídos para poder achar algum tipo de explicação que não se achava da lei divina. Então, esse meu genro só pode ser castigo de Deus. Né? Eu parei de falar de sogra, porque eu acho isso. Houve o concílio da sogra dizendo, fala, Theo, para de falar de sogra. Eu parei de falar, agora eu vou falar de genro. Cunhado, melhor, cunhado é melhor. Mas não há.
Em cada obstáculo, em cada dificuldade, é uma medida para o desenvolvimento da minha fé, da esperança e para me concitar a ver com Cristo. Porque só me afetando com Cristo, no presente do amor, no presente da decisão, eu vou agir com amor, eu serei amor. Meus olhos se abrem. Eu vejo tanto os gorilas quanto os céus azuis. Não é? Aí ele vem, o ouro na maioria dos casos é pesada cruz de aflição nos ombros daqueles que o amealham, e a evidência no mundo frequentemente não passa de ergástulo. Ergástulo é cárcere de escravos, né? Usado em ergástulo, em que a alma padece de angustiosa solidão. Porque quando ele fala de ouro e fala de projeção, são coisas que visam exclusivamente, é como se fosse essa, não quer dizer que seja inapropriado a pessoa ter recursos, mas o que faz com ele e a forma que o procura. Se você, a gente brinca assim, quando a gente fala que tem filtro, é como se elegêssemos aquilo que é importante para nós. Quando colocamos o ouro como um Deus maior, em que outros valores se passam, a gente experimenta a solidão. Porque não raro, né, nós precisamos passar por cima de determinados valores em função de algo que te elege como superior. Não é? É muito, por isso que ele diz que às vezes é um cárcere e que dá uma tremenda solidão. Continuando, Emmanuel vai falar, descerra a própria alma à riqueza divina. A riqueza divina, né? Esparsa em todos os ângulos do campo em que se desdobra a existência, incorporemo-la aos nossos sentimentos e ideias, palavras e ações, para que todos os que nos palmilham a senda se sintam ricos de paz e confiança, trabalho e alegria. Quando ele fala do ouro sob o sentido material, sob o sentido de ter isso como objetivo maior, normalmente, quando você elege alguma coisa no seu rol de valores, você tem o que a gente chama de tupla, né? Tupla na programação. Então, você tem uma chave primária que carrega tudo. Então, no computador, aquilo que você mais mexe fica mais próximo na tabela de procura, mas fica mais próximo. Se você perguntar lá, por exemplo, eu estou imaginando assim, dentro do seu próprio computador, você tem uma enciclopédia, se você perguntar lá sobre qual que é a moeda do Sri Lanka, ele vai demorar mais tempo para achar, em tese, né, do que se você perguntar qual que é o endereço da padaria tal em Belo Horizonte. Aquelas coisas que você mais usa, né? Vocês viram que eu gosto de padaria. Elas ficam mais em cima, mais perto, sabe? Então você tem um acesso mais rápido para ele. Então ele diz o seguinte: quando você percebe, quando você vê com Cristo e que você se enche da riqueza, você está mais apto a perceber as questões, porque ela se espalha por todos os lados. Emmanuel sempre diz, em todo tempo e lugar. Não há um lugar para você tomar decisão. O lugar que você toma decisão é em você. É nas suas disposições, é no seu íntimo. Quando você decide agir com amor, isso se manifesta. Isso se torna o quê? Presente. E é um presente que jamais pode ser historiado, mas jamais vai para o passado. Sempre presente. Não, quando eu for rico, eu vou ajudar um monte de crianças, você vai ver. Basta eu ser milionário. A construção é feita em nós, é no presente. É no presente que o amor se dá. É a única forma de apreendermos o presente, né? Na impreensibilidade, como é que é o termo? Na nossa falta de capacidade de compreender esse momento, é através da decisão do amor. Lembra de que a morte, por meirinho oficial de justiça, é aquele que o juiz manda fazer, ele vai lá e faz, né? É meirinho celeste, tomará contas a cada um. Ele chama a morte dizendo assim, que veja, olha o tempo inteiro como ele está dizendo ao Espírito Eterno, né? Ao Espírito imortal que somos, de que esta personalidade do qual nos dedicamos, acompanhando a bola que vai de azul para vermelho, de vermelho para amarelo, e quantas vezes ela foi no mundo, e não estamos vendo o céu azul, e não estamos vendo os gorilas que passam, né?
porque nós estamos desatentos, não estamos vendo com Cristo, mas tenhamos visto ou não, haverá um meirinho da morte, né? Para cumprir, para tomar contas. Recorda que os mordomos da fortuna material, tanto quanto as vítimas da carência de recursos terrestres, sábios e ignorantes, sãos e doentes, felizes e infelizes, comparecerão ao acerto com a justiça indefectível. E guarda contigo a certeza de que a única flagelação irremediável é aquela do tempo inútil na caminhada humana. Voltamos ao título: perda irremediável. O que nós perdemos? Nós perdemos o passado. Todo o passado já foi perdido, exceto a única coisa que nós não perdemos é o presente. O futuro é inapreensível, mas o presente nós não perdemos. A única coisa que pode se tornar útil é o presente. E o que é a única coisa que é presente? A única coisa que pode ser útil é o amor. E esse amor, ele só é vivenciado se nós pudermos aprender o como. E esse como está descrito individualmente, a partir dos filtros que construamos na busca do entendimento e na vivência das decisões da compreensão de amor no Evangelho de Jesus. Por isso que ele fala, a única finalização irremediável é aquela do tempo inútil, aquela que nós não vivemos o presente do amor. Aí nós perdemos o tempo, aí finalmente perdemos. Porque havia, se não dedicarmos, se não estivermos, né, é importante a gente estabelecer um condicionante, um tempo na formação de nossos filtros, para poder perceber, como eu digo, no presente do amor, no presente que nós escolhemos ser presente para a nossa vida. O que está sendo presente na nossa vida? O boleto do condomínio, nossa, aquela mulher que falou aquilo comigo, como ele falou lá no início, né? As angústias de que, será que eu consigo pagar o BNH? Ai, meu Deus, que eu não vou o ouro. E se esse é o presente que eu estou vivendo, irremediável do tempo inútil. Então quer dizer que eu devo esquecer os boletos, não pagar mais o BNH? Não. Né? Por isso que Emmanuel fala em todo tempo e lugar, porque a gente pode pagar com amor o boleto do BNH, a gente pode pagar, criticar é formar um corpo de conhecimento e buscar ali uma fresta de negócio, porque nós estamos aqui para desenvolvermos. Ou talvez agradecer que você está podendo pagar. Ou agradecer se você não pode pagar o boleto, como uma oportunidade, na medida exata da esperança de eu construir com o meu suor a condição de pagar, ou construir a consciência de que eu não vou comprar coisas que me deem esse boleto. Né? Porque a gente fala, não, você vai. Não, às vezes é para você abrir. Né? Eu acho uma das coisas que a gente devia lembrar, me perdoe, eu estou colocando aqui uma coisa que eu acho, que é uma frase assim, desistir nunca, render-se jamais, mas nunca, rendo sim, rendo a Deus, rendo a Cristo, rendo a ideia melhor. O próprio Emmanuel, Kardec falou, o Espiritismo é verdade, se for me apresentar uma verdade superior, ela passa a ser Espiritismo, então arrependo, me rendo sim, entrego, não tem dúvida, só não entrego o que houver construído na confiança de Deus Pai, aí não. Mas isso jamais me será cobrado como algo a ser desistido. Né? Muito pelo contrário, só me fortalecerá as posições de vida. Só para colocar. Então essa é a única coisa. O que nós estamos falando na caminhada humana? Nós estamos falando deste tempo, porque afetos e haveres, oportunidades, valores, lições e talentos voltam de alguma modo às nossas mãos através das reencarnações incessantes. Então nós temos esta oportunidade, por isso que eu digo que Deus jamais revoga a sua lei, ele não pune nem premia. Então se nós reencarnamos com determinadas dificuldades em um determinado campo, é a oportunidade, é novamente a misericórdia divina nos dando recursos diferentes, uma vez que, para vencer aquela nossa necessidade, em outro tempo, não utilizamos o tempo com amor. Então, ao invés de ele falar assim, vou te punir por isso, não, vou te dar outros recursos. Entendem como eu digo? Se te é dado vamos entender assim, se é dado para você serrar uma madeira, um serrote, um serrote ruinzinho, quem já mexeu com serrote sabe, né? Meio cego, né? Você vai e te pede que você persista naquele serrote cego.
né? Eu estou fazendo uma comparação contrária ao que vocês podem estar imaginando. Mas você pega e fala assim, que nada, serrote cego. Mas foi lhe dado serrote, e era para você serrar. Não, então o que eu vou te dar? Então eu vou te dar um serrote mais afiado. Aí você é obrigado a serrar, porque não tem jeito, você está com o serrote afiado, é mais fácil para você serrar isso. Então, muito bem, ele dado beleza, inteligência e condição. Isso é o serrote cego. Porque muitas vezes a beleza envaidece, a riqueza, o conforto, desapercebe os gorilas da vida. Não, então a gente faz feio e pobre. É o serrote afiado. Mas que você vai serrar, você vai. Entendeu? Não é como a gente está pensando, porque a gente associa que é algo desconfortável, né? É algo que é uma punição que não há. Não, o contrário. Exatamente o contrário. Então, às vezes, você vê padecendo determinadas coisas, mas que eu vejo com Cristo, porque minha justiça, eu busco que minha justiça ultrapasse a dos fariseus, eu entendo, aí está a justiça divina, porque eu estou querendo ver com Cristo. Então, olha, porque os afetos e haveres, oportunidades, valores, lições, talentos voltam de alguma modo às nossas mãos através de reencarnações incessantes. O serrote volta, cada vez mais afiado, até que você serre. Mas a hora perdida é um dom de Deus que não mais voltará. Porque vocês ouviram falar que Theo só um. Não quer dizer que eu não vou reencarnar. Talvez eu seja Zé Carlos, ou Madalena, quem sabe. Né? Eu aprimore, eu melhore, né? Eu evoluo e nasça mulher. Né? Que o bichinho evoluído que é mulher. Né? Mas eu vou reaver com as questões. Receberei meus serrotes, cada vez mais afiados. Mas esse momento, então, o Theo só um, o que o Theo não pôde fazer, não faz. Já foi. Por isso que eu estou colocando tic-tac, tic-tac, tic-tac. O tempo está passando. Estejamos no presente. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Não é? Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Eu só peguei um trecho. Né? Então nós receberemos nossos serrotes. Vamos ver com Cristo na nossa caminhada. Viu, gente? Muito obrigado. Chamado.